Bem, agora nós vamos entrar na questão da segunda obra do Espírito Santo na vida do cristão, que nós chamamos de batismo no Espírito Santo, né? João Batista disse: eu vos batizo com água, mas após mim virá um que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E nós sabemos que ele estava falando a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, existe uma segunda experiência que o cristão precisa viver. Eu digo precisa porque é necessário. Assim como era necessário o novo nascimento, é necessário também o batismo no Espírito Santo. Agora, o batismo no Espírito Santo é para a salvação? Não. O novo nascimento é para a salvação. O batismo no Espírito Santo é para o serviço. E todos os crentes são chamados para o serviço, né? Nós somos chamados para desenvolver o ministério da reconciliação, ser testemunhas. E o batismo no Espírito Santo vai nos ajudar muito. Jesus, sabendo disso, ele vai falar a respeito da promessa que ele iria enviar lá em Lucas 24:49, quando ele diz assim: eu lhes envio a promessa do Pai, mas fiquem na cidade até que do alto vocês sejam revestidos de poder, né? E Lucas é o mesmo escritor de Atos. Então, em Atos capítulo 1, versículo 8, ele já diz diferente, mas ele diz assim: mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, é notório essa necessidade do revestimento de poder. Vai se cumprir em Atos capítulo 2, versículo 1, no dia de Pentecostes. Nós sabemos que Jesus morreu na Páscoa, 50 dias após a Páscoa, tinha o dia de Pentecostes. Ele ressuscitou ao terceiro dia, passou 40 dias dando provas da sua ressurreição e apareceu a mais de 500 irmãos. Amém? Paulo fala isso lá em 1 Coríntios capítulo 15. E é interessante, depois ele é assunto aos céus e faz essa promessa. E no dia de Pentecostes essa promessa se cumpre. Então, quanto tempo os discípulos esperaram? Se Jesus na Páscoa foi sacrificado, ressuscitou ao terceiro dia, passou 40 dias dando provas da sua ressurreição, e no dia de Pentecostes caiu o Espírito Santo sobre todos, em Atos capítulo 2, cerca de 120. Veja, Jesus apareceu para mais de 500 e disse para eles ficarem na cidade até que do alto eles fossem revestidos de poder. É impressionante como eles não ficam. Nós vemos isso em Lucas capítulo 22, que narra aqueles dois discípulos que estão saindo de Jerusalém e voltando para Emaús. Jesus não disse para eles se ausentarem da cidade até que do alto fosse revestido de poder, porque eles estavam indo para Emaús. É interessante. Então, 7 dias depois, após a ascensão de Jesus, o Espírito Santo é derramado. Tem gente que está esperando há 7 meses, há 7 anos. Não, amados. Pode acontecer imediatamente após o novo nascimento, esse revestimento de poder. Mas é necessário buscar. Jesus disse que nós deveríamos pedir o Espírito Santo, que Deus iria nos dar. Amém? Mas nós vemos essa dificuldade ainda na história da igreja. Lá em Atos capítulo 18, a igreja já tem sido abençoada, já tem se multiplicado, já tem uma estrutura, né, tanto em Jerusalém, como também lá em Antioquia, uma igreja missionária. Mas a Bíblia diz em Atos, capítulo 18, versículos 24 ao 26, o seguinte: enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Logo que começou a falar corajosamente na sinagoga, quando Priscila e Áquila o viram, convidaram para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho do Senhor. Veja, se Lucas está dizendo aqui que ele era conhecedor das Escrituras, era um homem que tinha muito conhecimento, falava e ensinava com exatidão, e diz assim, embora conhecesse apenas o batismo de João. Se no outro versículo diz que ele lhe explica com mais exatidão, é claro que eles vão continuar falando de batismo. Como ele conhecia o batismo de João, não é a respeito do batismo de João que vai ser falado a Apolo, mas sim a respeito do batismo no Espírito Santo. Eu não estou querendo aqui, vamos dizer, forçar a Escritura, porque nós vamos ver lá em Atos capítulo 19, quando Paulo chega em Éfeso, ele vai perguntar, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E os discípulos lá vão dizer, nós nem ouvimos falar que existe Espírito Santo ainda.
E é interessante, porque Paulo vai mostrar que existe o Espírito Santo, vai impor sobre eles as mãos e eles vão ser cheios do Espírito Santo. Amém? E como é que eles evidenciam isso, que eles são cheios do Espírito Santo? Diz porque eles ouviam falar em línguas e profetizarem. A mesma coisa que aconteceu em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, quando estavam todos reunidos no mesmo lugar e foram batizados no Espírito Santo. O versículo 4 de Atos 2 diz: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Os irmãos, quando viram aquilo, pensaram que eles estavam embriagados. Não. Então, quando eles fazem, o que nós vamos fazer, irmãos? Pedro se coloca e no versículo 36 de Atos 2 diz: portanto, que todo Israel fique certo disto: esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, seus corações ficaram aflitos e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos quanto estão longes, para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Essa promessa é o dom do Espírito Santo. Ela não era somente para os apóstolos, ela era para todos aqueles judeus que estavam ouvindo a pregação de Pedro, que 3.000 almas se convertem, então tinha mais de 3.000 pessoas. Não era algo exclusivo, não era algo temporal, amém? Era algo que era uma promessa, era para eles, para os filhos deles, para aqueles que estavam longe e para todos quanto o Senhor, nosso Deus, chamar, para todos os cristãos. Porém, na igreja se tinha aquele pensamento, os cristãos judeus. Mas em Atos capítulo 10, rompe-se outra, vamos dizer assim, crença limitante, né? Que Pedro, ele tem aquela visão do lençol descendo e a voz do céu dizendo, mata e come. Ele diz, não, nunca comi coisa comum e imunda. E Deus estava falando a respeito dos gentios. Não era dele comer aquelas coisas, mas era a respeito dos gentios. Dele não considerar imundo e comum aquilo que Deus havia santificado. Então, ele vai na casa de Cornélio e chega lá e leva irmãos para serem testemunhas, né, diante da igreja de Jerusalém, porque ele sabia que não podia entrar na casa de um gentio. E ele começa a pregar. No capítulo 10 de Atos, versículo 43, diz assim, todos os profetas dão testemunho dele, de Jesus, de que todo aquele que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Versículo 45 de Atos 10. Os judeus convertidos que vieram com Pedro, ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios. Olha, a admiração dele era que o dom do Espírito Santo tinha sido derramado até sobre os gentios. Por quê? Eles pensavam que é somente sobre os judeus convertidos. E como foi que eles identificaram esse dom? O versículo 46 diz, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. Aí Pedro conclui, pode alguém negar a água, impedindo que esses sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Ou seja, Pedro refere o dom do Espírito Santo a como eles receberam como eles. Quando foi que eles receberam? Em Atos capítulo 2, ou seja, Deus estava aceitando os gentios também, porque Deus não estava fazendo acepção de pessoas, amém? E o que fizeram com que eles entendessem isso era porque os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. Olha que maravilha, olha que coisa tremenda. Então, o batismo no Espírito Santo é para todos, para os nossos filhos, para os que estão longe e para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. E muitas igrejas não creem mais no batismo no Espírito Santo. E fazendo isso, eles deixam o Espírito Santo de fora de algumas áreas da sua vida. Quer dizer que eles estão perdidos? Não, porque através do novo nascimento eles foram salvos. Mas com certeza, eles não vão viver a plenitude daquilo que Deus tem para eles. Porque nós precisamos do dom do Espírito Santo. Nós precisamos ser batizados no Espírito Santo. Nós precisamos receber essa unção que vem sobre para nós
atuarmos no serviço. Amém? Então, é importante nós observarmos isso e buscarmos esse enchimento do Espírito. Amém? Buscarmos esses rios que fluem para a vida eterna, que nos levam a servir a Deus com intrepidez, com ousadia, mas também com precisão naquilo que Ele nos vocacionou e nos chamou para fazer. Eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo, em nome de Jesus.